Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a segunda parte da nossa lição 3 com o título Acabe e o profeta Elias. Se você ainda não assistiu, a primeira parte desta lição está logo abaixo aí, onde eu estou agora dividindo em duas partes o comentário da lição. Então vamos para o tópico 2, que traz por título Elias prevê a grande seca. Antes de falarmos sobre esta seca, eu gostaria, sobre esta profecia ou essa previsão, é mais uma previsão, não é? Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 16 e 17, que diz assim: Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo perecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Estas são as palavras de Moisés, próximo ao local onde eles iriam iniciar a tomada da terra. Nós sabemos que ele não entra na terra prometida, mas ele fala ao povo, ou relembra, traz a lembrança deles todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor havia dito, as leis, e aqui ele vem falar dos benefícios da obediência. Veja que aqui está tratando de guardar o coração para que não desviais e nem sirvais a outro Deus. O coração de Israel era de Deus. No coração de Israel só há espaço para um Deus, o verdadeiro Deus. E é este verdadeiro Deus, o Deus que manda chuva, o Deus que cuida, o Deus que livraria ele dos inimigos, não é? Que trazia prosperidade, abria a madre das mulheres, não é? Das suas mulheres. Tantas coisas fez o Senhor a eles. E ali eles tinham que obedecer. Lá no versículo 3 diz que eles tinham que amar a Deus, o teu Deus, o Senhor, e servir de todo o coração e de toda a alma. E ali no versículo 14 diz: Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Então Deus cobra de Israel a obediência. No coração de Israel não poderia ter outro Deus. E o que nós vemos que acontece com este povo? Este povo substitui o culto a Deus. Ele coloca no seu coração outros deuses. O seu amor está dividido. Por isso que Elias, como vimos na aula anterior, ele fala: por que cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o. Se é Baal, servi-o. Porque o povo já não sabia mais quem era o verdadeiro Deus, de tanto tempo que eles estavam na idolatria. Acabe reinou por 22 anos, como vimos anteriormente, e já vinham reis anteriores que também permitiu a idolatria lá dentro. E a idolatria no coração de Israel foi algo que trouxe punição para eles, que é o que nós vamos ver nessa lição hoje. E para nós, como que nós podemos trazer uma aplicação nos dias de hoje? Nós não vamos ver cristãos diante de imagens de esculturas, não é? Nós não vamos ver isso. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o ídolo, muitas vezes, ele não é físico, como diz o autor aqui na lição. Ele pode ser invisível e estar aí dentro do nosso coração. Ele diz assim ainda: a idolatria vai muito além de um joelho dobrado diante de uma estátua, pois quando o coração humano elege e ajoelha-se diante de qualquer grandeza supostamente maior que Deus, o pecado da idolatria está sendo cometido. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos corações, onde nós temos colocado a nossa atenção maior. Deus, ele deve vir em primeiro lugar, não é assim? Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas, não é? Então nós devemos tomar cuidado para que o nosso culto, não é,
não esteja direcionado a coisas, não é? A importâncias no nosso coração maior do que Deus. Então nós devemos tomar cuidado se o nosso trabalho não é maior que Deus na nossa vida, se o nosso casamento, se os nossos filhos, se os nossos bens materiais, se o dinheiro, se o cargo na igreja, não é? Não está sendo substituído por Deus, porque Deus ele tem que vir em primeiro lugar. E o autor ainda diz assim, quando o nosso culto está direcionado às coisas, esvaziamos-nos do significado pleno da existência e nosso mundo torna-se do tamanho daquela coisa, daquele objeto ou daquele sentimento cultuado. É uma atenção que nós devemos ter, porque Israel, conforme nós veremos na lição de hoje, ele foi punido porquanto colocou as coisas, não é? Os seus desejos carnais, porque como vimos no comentário anterior, o ídolo ele não cobra nada. Ele é de madeira, ele é de pedra, ele não cobra nada dos seus seguidores. Há uma liberdade excessiva para se fazer tudo da maneira que quer. E com Deus, com o Senhor, é diferente. Porque tem que ser santo, tem que servir a Deus em santidade. E muitas vezes aquele povo, eles queriam mesmo estar ali sem nenhuma regra, sem nenhuma norma. E é neste tempo, aqui no Reino do Norte, que Elias entra na história. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeiro vamos ver aqui quem era Elias. Quem era este homem? A palavra de Deus diz que ele veio de Tisbe, Gileade. Nós sabemos que Gileade é uma das tribos de Israel. E nós sabemos também que ele era um profeta. Ele veio falar não em seu nome, ele veio falar em nome de Deus. E o significado de Elias já traz aí, amando de quem ele estava, de quem ele era. O significado do nome Elias é Yahvé é Deus, ou o Senhor é meu Deus. Ele também era conhecido como profeta, não é? E alguns o descrevia como o homem de Deus, que nós vamos ver a viúva de Sarepta falando com ele desta maneira: homem de Deus. Ele vem de uma tribo pequena, sem muito conhecimento. Ele, a semelhança de Melquisedeque, também aparece no texto bíblico sem qualquer menção de pai ou mãe ou árvore genealógica, e também não temos informação do seu passado ou da sua chamada, como acontece com alguns dos outros profetas que veremos mais tarde. Mas ele vem com uma missão grande, ele vem para enfrentar a corrente da adoração a Baal, que o autor aqui fala baalismo fenício, que ameaçava varrer completamente a adoração a Deus ali no Reino do Norte. Nós sabemos que esse povo já vinha com um tempo aí de adoração a outros deuses, não é? Não foi só naquele momento, já vinha de algum tempo. E aí surge Elias, um homem que quando o povo do Reino do Norte olhava, já se lembrava que ele estava em nome de Deus, porque o seu nome já testificava: Deus é meu Senhor, Yahvé é meu Deus. O autor diz aqui assim, um modo de não se esquecer quem de fato é o Deus de Israel. Então o nome de Elias traria a memória dele para que não se esquecesse quem era o Deus de Israel. O significado do nome Elias também atesta que seu portador era um servo fiel e convicto da soberania de Yahvé. Ele escolheu o Senhor como seu único Deus. Isso já era suficiente para provocar indignação neste povo tão idólatra. É importante também nós lembrarmos sobre ele que ele, dentro das categorias
de profetas, ele é considerado um profeta oral. Então, alguns profetas em duas categorias. Os profetas de escrita, como Isaías, Jeremias, Oséias, todos aqueles que deixaram seus registros escritos das suas profecias. E os orais, que falavam, não é? Traziam uma mensagem falada, assim como Natã, assim como Micaías, que nós vimos já na aula anterior, assim como Jeú. Então a mensagem vinha de Deus, eles entregavam e falavam aquela mensagem. E alguns escritores registrou, como aconteceu aqui em 1 Reis, onde nós vimos na primeira aula que Jeremias que escreve esse livro, não é? Então, dentre os profetas orais, Elias é o maior, assim como Isaías é o maior profeta de escrita, que deixou os seus registros escritos. A importância do trabalho desses homens é o mesmo, não é? A única diferença é a maneira como eles falam. Elias, ele traz uma previsão de juízo. Ele era um homem rústico. Algum momento aqui vai falar das vestes dele. Ele era um homem rústico. Ele era um homem direto. Ele falava já o que tinha para falar. Não era como Natã. Veja que Natã, quando ele vai conversar com Davi, ele não chega falando já a profecia para Davi. Ele começa falando e conta uma história, e aí Davi reconhece o seu pecado. Esse daqui ele já chega e já fala, não é? Ele é mais direto. Ele é considerado o João Batista do Antigo Testamento. Assim como João Batista é conhecido como Elias, comparado ao Elias do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então aqui eles são meio mais rústicos na maneira de falar. Mas um homem de Deus com uma grande missão. O autor diz aqui, ó, em razão da idolatria e atrocidades de Acabe e Jezabel, Acabe que era considerado o pior rei de Israel, ele confronta e dá uma sentença de que não haveria mais chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. É interessante o autor tratar desse assunto aqui, porque esse texto muitas vezes traz nos nossos dias algumas pessoas dizendo que, como Elias falou segundo a sua palavra, como uma determinação, e Deus cumpriu, que nós temos autoridade para também determinar as coisas, falar e as coisas acontecerem e Deus responder. Mas nós vemos aqui que este segundo a minha palavra não é a palavra de Elias, é a palavra de Deus. Veja que ele já inicia dizendo assim, ó, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Qual palavra? A palavra de Deus, a palavra dada por Deus. Nós vimos anteriormente aqui, em Deuteronômio, já Moisés falando que Deus ele poderia privar Israel da chuva se eles desobedecessem ou não o adorassem como o verdadeiro Deus. Então o que ele está falando aqui é aquilo que Deus queria. E tanto é que não é algo vindo de Elias, que depois o Senhor vai cuidar dele. A palavra de Deus diz que quando Deus manda, ele cuida, não é? Deus manda e ele cuida do profeta. E ele leva o profeta. No caso aqui, ele esconde o profeta. Ele coloca o profeta bem longe daqueles que iriam persegui-lo. Ele vai para Querite, que está diante do Jordão. E ali Deus provê alimento para ele por um tempo. A palavra de Deus não registra quanto tempo. Ele é alimentado por corvos de manhã e à noite e bebe água lá do ribeiro. E depois nós vemos que, acabando esse período ali, Deus manda ele ir para Sarepta, que é o outro lugar onde ele vai ser cuidado.
que é por uma viúva. A viúva, nós bem sabemos, a história das viúvas do Antigo Testamento, elas não tinham, elas precisavam ser cuidadas, não é? Elas eram pobres, vulneráveis, não é? Tem o caso aqui dela, da viúva de Sarepta, economicamente e socialmente elas precisavam de cuidado, tanto é que tinham leis que Deus deixara para Israel para cuidar dela. Para você ver o nível de uma viúva, ela está dentre os órfãos, necessitados e estrangeiros na lei. Ela está sempre junto. Todas as vezes que falam de órfãos, fala também das viúvas, porque elas eram frágeis e vulneráveis. E o Senhor deixa leis específicas para que sejam protegidas, porque nesse tempo não tinha quem cuidasse dela. E ali o profeta, ele vai para a casa de uma viúva, onde ela deveria cuidar dele. E ele chega ali naquele lugar e pede que ela faça o pão para ele. E ela fala que só tem um pouquinho, punhado, uma mão fechada, né? Punhado, punho. Uma mão fechada assim cheia de trigo e um pouquinho de azeite. Ela iria fazer o alimento para ela e para o filho e depois iriam esperar a morte, porque não tinha mais nada para acontecer, não tinha mais de onde vir provisão para aquela mulher. E ali o profeta Elias, ele pede que ela faça o alimento. E ela prontamente obedece. Para nós vermos que esta mulher, ela era diferente, não é? Primeiro que ela faz menção de Deus, lá no capítulo 17, versículo 12, ela diz assim: porém, ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então ele pede ali que ela primeiro prepare a comida para ele. E sob a palavra de Deus ele diz: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-o para fora, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Aqui novamente é o profeta como porta-voz de Deus dizendo aquilo que o Senhor queria que ele falasse. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a palavra de Deus diz que ela fez como ele mandou. E ela comeu, ela e ele e a sua casa durante muitos dias. Então se cumpriu ali, através daquele homem, na vida daquela viúva, o cuidado de Deus. E é interessante que Sarepta, ela não ficava na região de Israel, não é? O ribeiro de Querite ficava próximo a Samaria, mas onde estava Jezabel e seu esposo. Mas Sarepta, ela ficava em outra região, na região fenícia, onde o pai de Jezabel era o rei. Então esta viúva, ela era fenícia, igual Jezabel, a perseguidora de Elias. E é interessante que Deus esconde o profeta na terra do inimigo. Deus é maravilhoso, não é? Um lugar que Jezabel jamais iria procurar Elias para matá-lo, não é? O autor diz aqui que nesse tempo muitos profetas morreram, porque ela uma busca ensandecida por Elias, ela acabou matando muitos deles. Tanto é que quando, já no terceiro tópico, Elias, ele vai lá voltar para falar com o rei e trazer a palavra de Deus, Obadias que o recebe, que é o oficial de Acabe, e ele está temeroso, não é? Ele está temeroso porque ela está matando os israelitas. Olha o que ele diz.
capítulo 18, versículo 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Vamos ver aqui a passagem de Elias. Eu estou com outra Bíblia aqui. Olha lá, versículo 8. E disse-lhe ele, eu sou. Estando, pois, versículo 7, estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse, és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele, eu sou. Vai e dize a teu senhor, eis que aqui está Elias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Então muitas pessoas foram punidas, porque enquanto ele procurava Elias. E agora dizes tu, vai e dize a teu senhor, eis que aqui está Elias. Então ele estava muito temeroso. E ele conta aqui que ele escondeu estes homens. Está lá no versículo 13. Porventura não disseram a meu senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, eu sustentei com pão e água? Então aqui está apresentando este homem que estava lá no palácio de Acabe e estava protegendo os profetas. Deus, ele sempre cuida, sempre dá um escape para aqueles que são seus. Assim como ele guardou Elias nesse tempo, porque ele obedeceu a Deus, ele também estava guardando esses 100 profetas e também aqueles 7.000 joelhos que nós veremos mais adiante, que não se dobraram nem beijaram os pés de Baal. E nós vemos o que? Um rei com o coração endurecido, que está falando aqui no nosso terceiro tópico. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou um tempo de 3 anos e 6 meses, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 17. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estava acontecendo, 1 Reis 18, 17 e 18, fizeram com que as consequências mais graves viessem sobre a nação. E nós vemos o tanto que este homem estava com seu coração entorpecido ou com o coração endurecido, é a maneira que ele recebe o profeta de Deus. Ele fala assim, és tu, vamos ler como está na palavra, capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? E Elias disse, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então, quando ele volta depois desse tempo, ele já pede esta reunião lá no Monte Carmelo com todos os profetas que Israel adorava. E este rei, o coração dele está tão terrível que ele não reconheceu durante esses 3 anos e 6 meses que Deus estava fazendo daquela maneira. Não é? Aquela falta de chuva é consequências dos erros deles. Ele não meditou sobre isso, ele não pensou sobre isso. E acusa o profeta de ser um perturbador, tirar a paz dele, não é? Tirar a paz. O perturbador tira a paz. O perturbador está tirando a paz de Israel. Na verdade, o que Elias está fazendo é querendo trazer a paz
para que o povo reconheça quem é o verdadeiro Deus e o adore e aquela situação mude, não é? Então no tópico 2 aqui vai falar da sequidão espiritual do rei. Então todas as vezes que uma pessoa se torna um contumaz pecador, a palavra contumaz, ela significa insistentemente, habitualmente, costumeiramente pecador. Ela não ela para de discernir o que é certo e o que é errado. Para ela, o errado parece certo, o certo parece errado. E ela não entende as consequências das suas ações. E é por isso que Elias chega para mostrar que há um Deus verdadeiro sobre Israel. E quando nós vamos olhar a maneira como ele fala, que ele já traz uma profecia direta, e nós vamos comparar a Davi, como eu falei anteriormente, há um abismo de diferencial entre esses dois reis, não é? Natã traz a mensagem para Davi, e Davi na mesma hora reconhece como pecador e pede perdão. Na mesma hora. Acabe, não. Acabe, ele continua no mesmo pecado, ele acha que o profeta está errado e ele começa a perseguir esse profeta. A palavra de Deus diz aqui, como Obadias registra ali falando, Obadias diz que ele foi em vários reinos procurar ele. Só esqueceu de ir na casa de uma viúva de Sarepta que estava cuidando dele. Também esqueceu de ir também no Jordão, no rio Querite, onde não teria ninguém para cuidar dele, não é? Era só rio, mas tinha corvos cuidando do servo de Deus. E Elias é um grande exemplo para nós, o exemplo do homem que traz a palavra para que as pessoas se corrijam, não é? É o profeta de Deus com a mensagem da palavra de Deus. Não é alguém determinando nada, é alguém trazendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que haja arrependimento na vida daquele homem. E o autor, ele termina aqui esta passagem falando da sequidão espiritual do rei da seguinte maneira: a seca espiritual levou o povo a ficar dividido entre dois pensamentos, conforme 1 Reis, capítulo 18, 21, tentando agradar a Deus e a Mamon, Mateus 6, 24. No caso de Israel, a Baal. As intervenções de Elias na vida de Acabe demonstraram o desejo que o profeta tinha, impulsionado pelo Espírito Santo, de trazer à luz a palavra de Deus para o rei e levá-lo ao arrependimento, e desta forma permitir que Israel experimentasse a bondade de Deus. Porque até mesmo quando o homem é punido, não é? Que vem juízo, ele precisa reconhecer a misericórdia de Deus. Porque o que Deus poderia fazer? Destruir. E Deus dá uma oportunidade. Deus deu várias oportunidades para todos esses reis. Se nós formos olhar a vida de cada um deles registrado, sempre tem um profeta para falar. E aqui, neste caso, é Elias, trazendo aqui uma palavra para que Acabe se corrija, não é? E volte à sua comunhão com Deus. E na próxima lição, nós veremos o confronto entre ele e os deuses Baal e Azerá, para dar continuidade ao ministério desse grande homem de Deus. A conclusão diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, se Deus estiver falando, se o Espírito Santo estiver falando aos nossos corações, que nós não resistamos. Façamos como Davi, não é? Nos arrependamos, que o Senhor, ele perdoa. Deus, ele é misericordioso e gracioso. Amém? Então, era isso que eu tinha para falar dessa lição. Creio que nós falaremos mais acerca do profeta Elias nas 3 lições seguintes.
E o que faltou nessa, que eu tenho certeza que faltou, nós vamos complementando. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, sua igreja e a escola dominical a qual você pertence. Deus abençoe.